Hoje, ninguém quer trabalhar. Já imaginou comprar um apartamento e a construtora atrasar 6 meses a entrega? E não por falta de material, por falta de gente. Pedreiro, eletricista, pintor. Agora amplia isso. Supermercado sem caixa, restaurante sem garçom, empresas sem funcionários. E aí vem a frase que você já ouviu. Hoje, ninguém quer trabalhar. Só que tem um detalhe curioso. As próprias construtoras estão pagando salários de 8, 10, 12 mil reais e mesmo assim não conseguem preencher vaga. Então me explica, por que tem gente pagando bem e ainda assim não acha ninguém? A mão de obra hoje virou o grande gargalo. E o efeito disso é direto. O custo da mão de obra está subindo muito acima da inflação. E adivinha quem paga essa conta? Todo mundo, principalmente quem tenta comprar um imóvel hoje. Agora, olhe esse paradoxo. Durante décadas, a gente ouviu estuda para não virar um pedreiro. Hoje é mais bem estuda para um dia ter condições de contratar um pedreiro. E não é só na construção. Nos supermercados, por exemplo, tem centenas de milhares de vagas abertas. Gente que não aparece, gente que não fica, gente que entra e sai. A rotatividade no varejo é gigante. Em média, a pessoa fica um ano e meio e sai. Para a empresa isso é um pesadelo. Imagina, não dá tempo de treinar direito ninguém. O nível cai e o serviço piora. E aí vem a pergunta óbvia. Onde foi parar toda essa gente? Estamos falando de um país com mais de 200 milhões de pessoas, né? Jovem, cheio de gente com idade de trabalhar. Então, cadê todo mundo? A resposta não é simples, mas ela revela uma mudança profunda, principalmente entre os mais jovens. Vou te mostrar alguns fatores. Existe um grupo que muita gente chama os nem, né? Jovens que nem estudam nem trabalham formalmente. Eles representam o 36%. Estamos falando de mais de 5 milhões de pessoas. E muitas vezes os jovens que querem trabalhar sonham agora com ter mais liberdade, autonomia. Muitas vezes eles abrem mão de trabalhar num emprego formal para ser independentes. Sei lá, no começo da vida agora pode ser mais vantajoso pegar um carro, ser motorista de aplicativo enquanto estuda pela manhã, ou vou entregar comida à noite enquanto faço um projeto digital, um marketplace, com a ajuda da IA, sei lá. Hoje tem mais opções de estar limitados a ter que carregar cimento e tijolo todo dia. Talvez isso seja mais vantajoso hoje que enfrentar uma escala rígida, com um deslocamento às vezes muito longo. Ter os próprios horários hoje é muito valioso. E tem mais um fator que pouca gente gosta de falar. Os programas de assistência social. Hoje no Brasil, são mais de 50 milhões de pessoas recebendo algum tipo de auxílio. E aí acontece uma coisa meio contraintuitiva, porque em alguns casos, se alguém da família começa a trabalhar, pode ultrapassar o limite de renda familiar e aí perder o benefício. Então, no curto prazo, trabalhar pode significar ganhar igual ou até menos. E aí a conta não fecha. Não é uma questão de querer ou não querer trabalhar, é uma questão de incentivos. Tanto que a própria Associação de Supermercados chegou a pedir uma flexibilização disso, para permitir que a pessoa trabalhe formalmente, mas sem perder os benefícios, pelo menos nos primeiros meses. Ou seja, até o setor produtivo já percebeu que o modelo precisa de um ajuste. E tem mais um ponto aqui que quase ninguém está olhando: o envelhecimento da mão de obra. Na construção civil, por exemplo, a média da idade já passa dos 40 anos no Brasil. E construção civil é um trabalho pesado, né? É sol, é esforço físico, é desgaste diário. Um cara com 40, 45 anos tem experiência, uma baita experiência, mas o corpo já não é o mesmo de quando tinha 20 anos. A produtividade cai naturalmente. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer. O que acontece quando essa geração se aposentar? Quem entra no lugar? Porque hoje não tem ninguém na fila, hein? Não tem filho de pedreiro querendo ser pedreiro. Não tem reposição. Mas ao mesmo tempo as construtoras continuam levantando prédios em todo lugar. Só que quem realmente constrói, quem põe a mão na massa literalmente, está aos poucos saindo do jogo.
Agora, toda crise de escassez gera oportunidades, né? E aqui não é diferente. Se falta gente para fazer o básico, quem sabe fazer o avançado vira disputadíssimo, vira um ativo raro, como se fosse um jogador de futebol. Aquela imagem antiga de pedreiro que ganhava pouco já não é mais a mesma. Hoje, em muitos casos, esses profissionais estão ganhando acima de 10 mil reais por mês. Mais do que muito arquiteto, muito engenheiro recém-formado. E sabe quem está ocupando esse espaço? Imigrantes. Venezuelanos, haitianos, argentinos, cubanos, uruguaios. Gente que está entrando enquanto muita gente já saiu do jogo. Mas a maior mudança talvez nem seja essa. E como a construção está sendo feita. Durante décadas, o Brasil construiu de uma forma muito artesanal, lenta, dependente de mão de obra pesada, só que isso está mudando. As obras estão começando a funcionar mais como uma linha de montagem, sabe? Muito mais próximo de um modelo industrial do que aquele canteiro tradicional. O pedreiro tradicional está ficando para trás e no lugar dele surge outra figura. O especialista técnico. E esse vai ser o novo ouro da construção civil. Profissionais que já começam a ser demandados e que devem crescer muito, muito até 2030. Operador de máquinas automatizadas de construção, especialista em construção modular e pré-fabricada, instalador de sistemas inteligentes, energia solar, automação, eficiência energética, técnico em impressão 3D aplicada à construção. Hoje mesmo está faltando muito soldador, eletricista, técnico em automação. Ou seja, não é que o trabalho está acabando, ele está mudando. E quem entender isso primeiro vai se sair muito na frente. Quem não entender vai ficar olhando de fora. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve, curte e me espera no próximo. Eu sou Dani Berent e se você chegou até aqui, parabéns. Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima.